No vídeo anterior, você viu que o inconsciente pode matar. Mas a psique é como uma moeda e tem duas faces. No vídeo de hoje, eu vou falar então no lado oposto. O inconsciente pode curar. No livro Manufacturing Depression, o psicólogo americano Gary Greenberg, ele mesmo portador de depressão, conta um caso pessoal. Por conta da sua depressão, ele foi convidado para ser cobaia humana em um experimento científico. Os pesquisadores queriam descobrir se óleo de peixe poderia ser terapêutico no uso contra a depressão. A cada 2 semanas, ele viajava até o hospital, fazia alguns testes, preenchia questionários e recebia a quantidade de cápsulas suficientes para as próximas 2 semanas. Em um dia, um pesquisador perguntou para ele há quanto tempo ele estava se sentindo bem. Ele respondeu que há mais de 30 dias. Ele teve que admitir que nesse período ele sentia um contentamento, uma paz de mente, mesmo um otimismo, coisas que ele fala não eram habituais nele mesmo. Os resultados estavam mostrando que ele estava melhorando consideravelmente com o uso da medicação. Ao final do prazo dessa experiência científica, ele constatou que ele tinha ainda algumas cápsulas. Ele é muito curioso, é um investigador. Ele submeteu uma dessas cápsulas a um laboratório e quis fazer uma análise do que continha nessas cápsulas. Para sua surpresa, o laboratório devolveu as cápsulas dizendo que não havia nada de óleo de peixe ali, nenhuma molécula. O tempo todo ele estava tomando uma cápsula, achando que era a medicação, quando na verdade é o que nós chamamos de um placebo. A palavra placebo vem do latim e uma tradução literal significa agradarei. É quando o médico eventualmente prescrevia uma medicação, mais para agradar ao paciente do que pela necessidade terapêutica disso. Hoje, o significado da palavra é uma substância sem efeito terapêutico que é ministrado para fins de observação. Pois bem, no livro The Placebo Response and the Unconscious Healing, o psiquiatra também norte-americano Richard Cradin conta um estudo científico publicado em 2002. Nesse estudo científico, observava-se possíveis alterações nos cérebros de pacientes com depressão severa, através da imagem desses cérebros. E alguns desses pacientes desenvolveram respostas terapêuticas positivas, porém não ao antidepressivo, mas sim a um placebo. Quando se quer pesquisar uma ação terapêutica de uma medicação nova, divide-se um grupo de cobaias humanos em 2. O primeiro grupo toma essa medicação e o segundo grupo toma um placebo, algo inócuo, mas tem a aparência da medicação original. E esse teste é chamado de duplo cego. Nem o paciente, nem o médico responsável sabem quem está tomando o quê. Em princípio, todos estão tomando a medicação. E nesse estudo de 2002, o responsável escreveu que eles estavam olhando para o grupo que tomava placebo como um grupo de controle, porque na verdade é isso que se trata. Eles ficaram surpresos ao perceber que naquele grupo, que em princípio não era para haver qualquer alteração, porque não se tomava a medicação, haviam respostas terapêuticas similares à do primeiro grupo. Do ponto de vista científico, o grupo de controle, esse que toma placebo, é uma anomalia. Não era para haver qualquer alteração, qualquer resposta. E não se sabe explicar como acontece isso. Apenas se constata. Isso acontece. E por que é uma anomalia científica?
O efeito do placebo precisa ser estudado de uma outra maneira, com uma outra abordagem, que não exatamente a da ciência, já que essa não vai conseguir explicar. Em outro estudo, publicado em 2001, e uma resposta a críticas na área médica sobre o efeito placebo, os pesquisadores constataram que a fé era fundamental para que acontecesse o efeito placebo. Em outras palavras, se o paciente tivesse qualquer tipo de dúvida no profissional ou na medicação, nenhum efeito placebo aconteceria. E o que é muito interessante e instigante é que o efeito placebo, para acontecer, não precisa exatamente de pílulas. Em outro estudo, de 2002, se procurou investigar a eficiência de uma técnica de artroscopia. Com a artroscopia, se faz pequenas incisões e é possível remover fragmentos de cartilagem que eventualmente estejam provocando inflamação ou dor. Nesse estudo, metade dos pacientes se submeteu à artroscopia no joelho e a outra metade não. Nesse segundo grupo, as pessoas, lógico que sem saberem disso, recebiam 3 cortes no joelho, como se tivesse sido feita uma cirurgia ali. E para surpresa dos pesquisadores, em ambos os grupos, as respostas positivas foram de 50%. Eu quero ressaltar isso. No segundo grupo, onde não foi feita qualquer alteração no joelho, 50% dos pacientes relataram melhoras. Como eles acreditaram que foi feita uma operação cirúrgica neles, a fé fez com que eles tivessem uma resposta positiva. De volta ao livro Manufacturing Depression. O autor nos conta que um total de 74 experimentos científicos foram submetidos junto ao órgão responsável nos Estados Unidos, Food and Drug Administration. E esses testes dizem respeito aos 12 antidepressivos mais vendidos lá. Desses 74 experimentos, somente 38 mostraram uma superioridade dos antidepressivos sobre os placebos. E mesmo essa superioridade foi muito pequena. O que o autor conclui é que o efeito placebo acontece mesmo quando se toma o antidepressivo. E o autor não nos conta se ele ficou curado da depressão ou não. Provavelmente não, porque como a fé é fundamental, uma vez que ele tenha feito uma experiência no laboratório e constatou que tomou placebo, o mais provável é que os sintomas tenham voltado. É só uma especulação. O efeito placebo, que é uma anomalia científica, pode ser explicado de uma maneira psicologicamente relativamente simples. A fé cura. Com isso, a gente consegue entender como que aconteciam curas no passado e como acontecem hoje no presente. Em um vídeo anterior eu falei de um centro de cura na cidade de Epidauro, na Grécia Clássica, e aconteciam sonhos de cura naquela época. Hoje nós temos centros de peregrinação, Aparecida aqui no Brasil, Lourdes e Fátima no exterior e tantos outros. E curas são relatados ali. O que a gente pode pensar, lembrando o experimento com a artroscopia, é que o que a religião chama de milagre, a psicologia e a ciência pode chamar de efeito placebo. Quando a pessoa viaja para um centro de cura, ela tem fé que ali alguma coisa vai acontecer. Lembra que o efeito placebo não precisa acontecer apenas com medicação. A cirurgia de artroscopia foi um exemplo disso. Esse mesmo princípio pode ser aplicado no que se chama de milagres. Mas eu preciso ressaltar, apesar de nós sabermos que o efeito placebo acontece em determinadas circunstâncias, em um determinado contexto, nós não sabemos explicar ainda como isso se dá. Nós não conhecemos o mecanismo do efeito placebo. Como que a psique
e o cérebro funcionam para que o efeito placebo aconteça. Pois bem, no vídeo anterior eu falei que o inconsciente mata. Nesse, eu estou mostrando que o inconsciente cura. O inconsciente tem muito poder. Você tem alguma dúvida de que o inconsciente governa a sua vida? Você pode apenas não perceber isso. Mas comece a se perguntar. E nesse caso, preste mais atenção aos seus sonhos. Como se trata de um material produzido pela psique, ali você vai perceber, constatar a força do inconsciente na sua vida. Até o próximo vídeo, daqui a 2 semanas.